Eu quero meditar com você na palavra do Senhor e nós meditarmos num texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Acompanhe na sua Bíblia, farei a leitura do verso 25 ao verso 34. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. E Jesus aqui, ele nos dá razões e argumentos para nós não andarmos ansiosos. Eu vejo que nesse tempo de crise que vivemos, o medo, o pânico tem gerado ansiedade no coração das pessoas. As pessoas muito preocupadas com a sua saúde, evidentemente, preocupadas com a saúde dos seus pais, que já são idosos, muita gente preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, com o seu sustento, com a economia do nosso país, preocupado com a saúde de outras pessoas. E Jesus aqui nos dá algumas razões para nós não deixarmos com que a ansiedade caracterize o nosso estilo de vida. Ou seja, nenhum de nós estamos totalmente imunes e blindados à ansiedade. A ansiedade é algo que faz parte da nossa vida, da nossa existência. Somos seres humanos, somos fracos, porém nós precisamos saber lidar com a ansiedade. E quando nós não sabemos lidar com a ansiedade, nós deixamos então o medo, o pânico, a angústia tomar conta da nossa mente, do nosso coração, das nossas decisões. E isto não é bom. O cristão, aquele que conhece ao Senhor Jesus, tem razões para não viver ansioso, para não andar ansioso, para não deixar que a ansiedade seja o seu estilo de vida. Veja o que Jesus fala então sobre isso. Quais são as razões que ele nos dá para nós não andarmos ansiosos? Eu quero meditar com você então a partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 25. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração neste momento em que vamos refletir na sua palavra. Aplique pelo teu Espírito Santo, nos dando entendimento, iluminação, e sejamos edificados e fortalecidos na confiança que devemos ter no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nesse texto,
ele fala sobre as razões pelas quais eu e você não devemos deixar com que a ansiedade tome conta do nosso coração. Ele repete 3 vezes. Ele diz no verso 25, não andeis ansiosos. Ele diz no verso de número 31, não vos inquieteis. E depois ele repete no verso de número 34, não vos inquieteis. Ele nos dá 3 razões básicas para nós não andarmos ansiosos, para nós não deixarmos com que a ansiedade seja o nosso estilo de vida. A primeira razão que ele nos dá para nós não andarmos ansiosos está do verso de número 25 ao verso de número 30. A primeira razão que Jesus nos dá então para nós não andarmos ansiosos é exatamente o argumento que ele faz sobre o cuidado paternal de Deus sobre os seus filhos. E ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Jesus fala sobre 3 coisas que levam as pessoas a ficarem ansiosas. São 3 coisas que dizem respeito à nossa subsistência básica. A nossa vida, sobre a nossa vida, o que vamos comer, o que vamos beber e com que vamos nos vestir. Na época de Jesus, não havia, como nós temos hoje, né? Não havia supermercado. Na época de Jesus, não havia como as pessoas guardarem alimentos na sua casa, não existia geladeira. Na época de Jesus, a água, inclusive, não era água tratada como nós temos hoje. Às vezes, a água era uma água salobra, uma água que poderia estar contaminada, uma água que não tinha qualidade. Então, essas questões eram básicas e fundamentais para a subsistência humana. E, de fato, elas são e sempre foram. Nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos de roupa. Jesus então fala a respeito de nós não andarmos ansiosos por essas questões básicas da nossa subsistência, daquilo que está relacionado à nossa sobrevivência como pessoas, como seres humanos. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo que existem coisas que são mais importantes do que as outras. Ele está dizendo, com essa pergunta retórica que ele está fazendo, que a nossa vida tem mais valor do que o alimento. A nossa vida tem mais, o nosso corpo é mais importante do que as nossas vestes, do que a nossa roupa. Então, a nossa preocupação muitas vezes está na comida, ou está nas vestes. E Jesus está falando, a sua vida é mais importante do que aquilo que você vai comer. A sua vida é mais importante do que a roupa que você vai vestir. Lógico que na época de Jesus não havia esse sistema que nós vivemos hoje, né, que é um sistema de consumo, onde nos é oferecido uma diversidade de bens, de alimentos, de opções, de roupas, de vestimentas, né? Sem dúvida alguma você deve ter alimento na sua casa, muito mais do que você precisa. Certamente você deve ter muito mais roupa do que você realmente necessita. E o que Jesus está dizendo é isso, que a nossa vida, a nossa existência, o nosso corpo, ele é mais importante do que a diversidade de alimento, do que a diversidade de roupas. Às vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que para Jesus
tem importância, mas não tem a mesma importância do que a nossa própria sobrevivência, a nossa própria existência. E eu acredito que nesse tempo de crise é muito bom para a gente reavaliar o que é mais importante na nossa vida, né? O que é mais importante na nossa vida. Às vezes nós estamos dando muita importância hoje em dia aos bens de consumo, por exemplo. A televisão que eu tenho, ao tipo de celular que eu tenho, ao meu carro, a casa, as coisas que, na verdade, se colocarmos na balança a nossa vida humana, nossa existência humana, todas essas questões são secundárias. Todas essas questões são secundárias. Principalmente quando vivemos um tempo de epidemia, em que o que está em jogo é a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa vida humana. Você já deve ter visto pessoas que, quando estão muito doentes, dariam qualquer coisa para ter saúde, para viver. Ela pode ter dinheiro, mas ela não tem saúde. Ela pode ter o melhor plano de saúde, o melhor hospital, com os melhores médicos, mas eles não podem garantir 100% a nossa sobrevivência. Então, nesse tempo que estamos vivendo, é muito bom a gente reavaliar aquilo que de fato é mais importante, aquilo que de fato tem mais valor do que apenas aquela comida que eu gostaria de comer, aquela roupa que eu gostaria de vestir. Jesus, então, ele fala sobre nós olharmos para a natureza, contemplarmos a natureza. Ele vai mostrar que a natureza, então, ela é uma grande escola da providência de Deus. Nós podemos olhar para a natureza e ver como que Deus cuida da sua criação e tirar disso lições para a provisão de Deus à nossa vida. Veja o que ele diz no verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então Jesus usa o exemplo agora das aves do céu. Ele diz que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Essas eram as atividades do trabalho das pessoas naquele tempo, né? A maioria das pessoas trabalhavam com a agricultura. A grande maioria das pessoas eram agricultores. Então eles dependiam de semear, dependiam da chuva, do sol, dependiam de poder armazenar seus produtos em celeiros. E Jesus faz essa comparação. Está dizendo que os pássaros do céu, as aves do céu, elas não têm o mesmo trabalho humano, mas Deus cuida delas. E ele fala, o vosso Pai Celeste a sustenta. Interessante Jesus usar essa expressão. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele não é só o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nós também pecamos, nós nos rebelamos contra Deus. E por causa do nosso pecado, desse desejo por autonomia, por independência, nós nos rebelamos contra Ele. E por causa do pecado, nós nascemos separados desta relação paternal com Deus. Mas Deus, por misericórdia e graça, nos deu Jesus. E através de Jesus, nós somos adotados. A Bíblia diz isso. Aqueles que creem em Jesus tornam-se filhos de Deus. Nós recebemos o seu Espírito Santo, que vem morar em nós, e por isso podemos dizer Abba Pai. Então Jesus fala aqui de um Deus como nosso Pai, que se torna o nosso Pai. Ele não é só o Deus criador de todas as coisas, mas em Cristo Jesus, ele se tornou o nosso Pai. E ele diz, o vosso Pai Celeste sustenta as aves. E se ele sustenta as aves, ele também cuidará de cada um de nós. A pergunta de Jesus, essa pergunta retórica, diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O nosso valor. O valor que Jesus está se referindo aqui não é nosso valor apenas por sermos a imagem e semelhança de Deus, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o valor que ele está falando é exatamente nessa relação
que Deus, como Pai, tem com cada um de nós. Nós somos seus filhos. Nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Então nós temos uma relação singular com Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Por meio de Jesus, Deus se relaciona conosco como um Pai. E Ele diz que nós temos um valor maior para Ele. Portanto, um cuidado maior que Ele tem conosco do que o cuidado que Ele tem com as aves do céu. Este é o primeiro argumento que Jesus usa para nós não andarmos ansiosos. Eu e você somos seus filhos. Somos filhos adotados por Deus por meio de Cristo Jesus. Nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, nós somos o que é de mais precioso para o Senhor. E, portanto, Ele cuidará de nós. Muito mais do que Ele cuida dos passarinhos que não trabalham, que não semeiam, não ajuntam em celeiros. O segundo argumento está no verso de número 27. Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele mostra que a ansiedade, ela é inútil, porque a ansiedade com a nossa subsistência, a ansiedade com a nossa vida, ela é incapaz de prolongar os nossos dias. Isso mesmo, Jesus diz que a ansiedade não pode acrescentar um côvado. Um côvado era uma medida, e Jesus está se referindo então a uma medida de tempo, né? Um côvado ao curso da sua vida. Ninguém pode acrescentar um tempo maior à sua existência de vida. Ou seja, os nossos dias estão contados. Contados. Lá no livro de Jó, no capítulo 14 do livro de Jó, quero ler esse texto para você. Jó 14, verso de número 5, diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então a sua vida, a minha vida, ela está contada pelo Senhor. Ele já determinou os meses, os anos que eu e você vamos viver. Não há razão para andar ansioso. As pessoas hoje em dia estão extremamente preocupadas com a sua vida por causa do coronavírus. Nós devemos, sem dúvida alguma, meus irmãos, tomar providências. Devemos cuidar do nosso corpo, devemos higienizar as mãos, devemos cuidar dos idosos, devemos ficar em casa, aqueles que podem, não precisam necessariamente ter que sair para trabalhar. Nós devemos tomar todos os cuidados, mas nós devemos tomar mais cuidado ainda com a nossa mente, com a nossa alma, de nós não andarmos ansiosos, preocupados, achando que nós vamos morrer a qualquer momento. Jesus está deixando muito claro aqui que a nossa vida está contada e a nossa ansiedade não vai prolongar a nossa existência. Não vai. Não vai ajudar. Saiba disso, então. Coloque isso firmemente no seu coração. Que a sua vida está contada pelo Senhor. Ele tem os nossos dias, nossos meses e anos de vida já estabelecidos. Davi diz isso lá no Salmo 139. Ele diz que antes de nós nascermos, virmos ao mundo, Deus já determinou todos os nossos dias. Deus já escreveu todos os nossos dias no seu livro. Então tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração. Não deixe o medo, o pânico, a ansiedade, nem a respeito de você mesmo, né? Nem com relação ao seu ente querido, ao seu pai, ao seu avô, ao seu amigo. Os nossos dias estão contados. Ninguém, vou falar isso, pode chocar, mas ninguém vai morrer antes da hora.
É isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, é isso. Ninguém vai morrer antes da hora. Quando chegar a nossa hora, chegou. Todos nós já temos o nosso tempo de vida estabelecido. Com medo, ficar com medo não vai nos ajudar. Não vai prolongar os nossos dias. Depois Jesus diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus nos dá aqui mais uma razão, mais um argumento para nós não andarmos ansiosos. Primeiro ele falou das aves do céu, piedade ao tempo de vida, e agora ele fala da ansiedade no que diz respeito ao vestuário, né? Ou seja, falou de comida, falou da nossa vida, e agora ele fala da nossa roupa. E de novo, ele usa a natureza, ele usa a criação como a escola divina da providência de Deus. Ele fala para nós olharmos para o lírio do campo, que é uma flor, daquela época lá da Palestina. E agora ele fala, não trabalham nem fiam. Havia também naquela época muita gente que trabalhava com as próprias mãos, confecção de roupas. Jesus está se referindo a isso. Veja que nas duas comparações que ele faz, tanto do passarinho, das aves, quanto agora da flor, ele fala de atividades humanas, do nosso trabalho, no nosso dia a dia. E ele está dizendo que o lírio do campo, ele é vestido pela glória de Deus. Glória esta, aqui se refere à formosura do lírio, da flor, a sua cor, a sua estética. Ele diz que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um lírio do campo. Então Jesus faz a comparação aqui de uma pessoa no Velho Testamento, que era Salomão, um dos homens mais ricos no Antigo Testamento, que tinha dinheiro para comprar qualquer coisa, para comprar as roupas mais finas, mais caras que ele poderia adquirir com a sua fortuna, com o seu dinheiro. E Jesus está dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória do seu reino, ele se vestiu como Deus veste um lírio do campo, uma flor do campo. E o argumento de Jesus é, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, essa flor que é cheia da glória de Deus, vestida pela glória do Criador, ela é lançada ao forno. Aqui se refere ao fato de que essas plantas, elas eram usadas para acender a fornalha, para fazer pão, enfim, para as pessoas se alimentarem, né? E Jesus está dizendo que elas são transitórias, mesmo tendo toda a sua glória, elas são transitórias. Um dia a erva do campo seca, morre, e é lançada no forno. E aí de novo Jesus faz a comparação. Quanto mais a vós outros. Essa expressão é muito importante. Quanto mais a vós outros. Jesus está falando, eu vou cuidar do seu corpo. Eu vou providenciar o que você precisa para a sua vestimenta. Eu vou cuidar de você. Lembra o povo de Israel que peregrinou 40 anos no deserto? Deus não cuidou deles. Deus mandou para o povo maná. Deus mandou para o povo as codornizes. A Bíblia diz que Deus cuidou deles na sua vestimenta, suas sandálias, sua roupa não se gastaram, porque Deus cuidou deles. E Jesus está usando esse mesmo argumento. Vocês serão cuidados pelo Senhor. Aqui ele está se referindo a nós, seus filhos, a sua igreja, o seu povo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por isso se refere aqui aos discípulos,
a sua igreja, somos nós que cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo, Deus o Pai cuidará de nós de maneira muito especial, Deus vai cuidar de você. Só que Jesus aqui mostra qual é, muitas vezes, a razão de nós andarmos ansiosos, a razão de nós andarmos preocupados. Ele fala aqui, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus usou muitas vezes essa expressão, homens de pequena fé, e ela sempre está relacionada a dúvidas, a incredulidade, a murmuração. Então, o grande inimigo da fé é a murmuração. O grande inimigo da fé é a dúvida. O grande inimigo da fé é o medo. Essas coisas são contrárias à fé. E nós não podemos ter esse tipo de fé, uma fé que Jesus fala aqui pequena, ou uma fé que duvida, uma fé que crê, mas não crê, uma fé que crê e logo está reclamando, uma fé que diz que confia na providência de Deus, confia no cuidado de Deus, mas depois deixa com que o medo se instale na alma e comece a pensar coisas, a duvidar do cuidado de Deus. Não. Esta fé pequena, ela não faz bem para a nossa alma. Nós precisamos, como os discípulos de Jesus, pedir, Senhor, se a sua fé é pequena, se você tem essa fé oscilante, você tem que fazer aquele pedido dos discípulos, que disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, para confiar no teu cuidado, para confiar na tua provisão, para confiar na tua providência. Então, o primeiro argumento de Jesus, para não andar ansioso, é o argumento de que Deus é o nosso Pai. Por meio de Cristo Jesus, Ele é o nosso Pai. O Pai provedor. O Pai que cuidará de nós. Cuidará do seu corpo, cuidará do que você precisa para se alimentar, cuidará do que você precisa para se vestir. Essa palavra é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, estão preocupadas se vão ter dinheiro para pagar as contas, estão preocupadas se vão continuar empregadas. Pessoas que têm seu negócio próprio estão preocupadas achando que vão quebrar. E Jesus está dizendo isso para você, você que é crente no Senhor. Ele está dizendo, confie em mim, confie no cuidado paternal de Deus Pai. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar do seu corpo, Ele vai cuidar do que você precisa para comer, Ele vai cuidar do que você precisa para se vestir. Então não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. A ansiedade não pode caracterizar o estilo de vida de um discípulo de Jesus. O que tem que caracterizar o nosso estilo de vida, sabe o que é? A confiança, a fé na providência de Deus, de que Ele cuidará de nós, de que Ele suprirá a nossa necessidade. Após isso, Jesus nos dá um segundo argumento para não andarmos ansiosos. A palavra não vos inquieteis aparece de novo no versículo 31. E ele diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Segundo argumento que Jesus nos dá para não andarmos ansiosos é o fato de nós sermos o seu povo, de nós pertencermos à sua família. Ele começa falando a respeito daqueles que não pertencem ao povo da aliança, que são gentios. A palavra gentios aqui pode se referir também aos pagãos. Gentios são aqueles que não confiam no Senhor. Gentios são aqueles que não confiam que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Não fazem parte do povo da aliança, do povo do pacto. E ele diz que nós não devemos então nos inquietarmos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Inquietação. Ansiedade é uma inquietação. Interessante que a ansiedade, ela nasce no nosso coração.
Há muita gente que acha que a ansiedade vem de fora. A ansiedade é por causa da crise, a ansiedade é por causa da epidemia, a ansiedade é por causa do perigo, da doença. Não. A ansiedade é produzida aqui, ó, dentro de nós. Quando nós ficamos nos inquietando, nós somos geradores desta ansiedade. E nós ficamos ansiosos quando nós deixamos com que os pensamentos sejam recorrentes na nossa mente. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Ele fala, não vos inquieteis dizendo. A pessoa ansiosa vive falando dessas coisas. Vive falando dessas coisas. Você é uma pessoa ansiosa. Só fala do que está acontecendo, de como vai ser. Ela coloca para fora. Lembra que Jesus falou, né? Que a nossa boca fala dos nossos lábios, né? Se o nosso coração está cheio de medo, cheio de pânico, é isso que vai sair dos nossos lábios. E ele diz, é os gentios que procuram todas essas coisas. Ou seja, são gentios, pagãos, que vivem esse tipo de vida, tomados pela ansiedade. Ansiedade é um estilo de vida pagã. Vou repetir, ansiedade caracteriza uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso quero dizer para você, ansiedade, ser tomado pela ansiedade, é pecado. É pecado. O crente em Jesus não pode ser uma pessoa ansiosa. O crente em Cristo Jesus não pode ser uma pessoa que vive inquieta, que vive preocupada. Por quê? Porque esse é o estilo de vida daquele que não conhece o Senhor Jesus. Esse é o estilo de vida daquele que não é crente no Senhor Jesus. Jesus diz isso claramente para nós. Os gentios é que procuram estas coisas. Os gentios é que procuram estas coisas. E ele diz, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. De novo, Jesus agora fala que o nosso Pai, ele conhece o nosso coração. Deus sabe o que você realmente precisa. Antes mesmo de você pedir a Ele qualquer coisa, Ele já sabe o que é que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você realmente precisa. Esse Deus que é o nosso Pai, o Pai Celeste, o Pai Criador de todas as coisas, o único Deus que é santo, que é majestoso, esse Deus todo-poderoso, Ele conhece, Ele sabe o que eu e você realmente precisamos. Veja só que coisa maravilhosa, né? Esse Deus que habita no alto trono, esse Deus, ele vem ao nosso encontro como um pai que se importa conosco, que se importa com as nossas preocupações. Ele não somente governa o universo, não somente governa a natureza, não somente governa com a sua providência todas as coisas que acontecem neste mundo, mas ele tem um cuidado especial com os seus filhos. Ele tem um cuidado especial com aqueles que foram adotados por ele por meio de Cristo Jesus. Ele sabe o que eu e você realmente precisamos. Então, qual deve ser o nosso objetivo? Não é ter a ansiedade caracterizando o nosso estilo de vida, Jesus diz. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não deve andar ansioso pela vossa vida quanto ao que você vai comer ou beber ou se vestir. O seu objetivo, a sua preocupação deveria ser viver uma vida que agrade a Deus. Viver uma vida que agrade a Deus. Ele fala, em primeiro lugar. Tem pessoas que só buscam a Deus quando estão com problema, quando estão com dificuldade, quando estão enfermas, quando estão com medo.
Jesus está falando que o Senhor deve ser sempre em primeiro lugar, deve ter a primazia na nossa vida. Nós temos que viver para a glória dele. Nós temos que buscar a ele em primeiro lugar sempre. A palavra dele deve estar na nossa mente, sempre em primeiro lugar. A oração deve estar sempre em primeiro lugar. Os interesses do reino de Deus devem ser a nossa prioridade. Ele usa a palavra aqui, reino e justiça. E se você estudar um pouquinho os evangelhos, você vai ver que reino de Deus é uma expressão muito ampla. Aqui mesmo no Sermão do Monte, reino de Deus se refere a todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós nos tornamos cidadãos do reino quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nós fazemos parte do seu reino. Antes nós estávamos no reino das trevas, mas aqueles que creem em Jesus são transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino do seu amor. Nós estamos agora e vivemos neste mundo, mas como disse Jesus, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo, nosso reino é outro, nosso reino é o reino de Deus. Somos cidadãos do reino e um dia nós vamos habitar, nós vamos morar no reino celestial. Nós vamos morar na cidade celestial. Então, o reino de Deus é uma expressão muito ampla. E Jesus está dizendo que as coisas do reino, a justiça do reino, que se refere à palavra de Deus e ao modo como nós vivemos, deve estar sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, reino de Deus e justiça se refere não só à nossa nova identidade como cidadãos do reino de Deus, porque cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas também um novo estilo de vida que deve caracterizar a nossa forma de viver neste mundo. Nós devemos sempre colocar essas coisas em primeiro lugar. E ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parece que o que Jesus está dizendo é o seguinte, cuide das coisas do reino de Deus, cuide de fazer a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar. Cuide dos negócios do reino de Deus em primeiro lugar, e Deus cuidará dos seus negócios. Ele fala, ele acrescentará. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, eu não tenho que ficar correndo atrás dessas coisas. Que coisas são essas? O que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Jesus não está dizendo que você não deve trabalhar, não é isso que ele está dizendo. Você vai ficar deitado, que as coisas vão acontecer para você, que vai cair do céu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você vai trabalhar, mas que você vai priorizar o reino de Deus na sua vida e você vai buscar ser um cidadão do reino de Deus em tudo que você fizer. Esse vai ser o seu estilo de vida. No seu trabalho, você é um cidadão do reino. No meio da sua família, você é um cidadão do reino. E você vai buscar isso em primeiro lugar. E ele vai acrescentar o que você precisa. Ele vai acrescentar. Essa aqui é a mesma expressão usada por Deus no Antigo Testamento. Quando Deus exigia a obediência do seu povo para serem cidadãos do reino, e Deus promete bênçãos. Em Deuteronômio 28, Deus diz isso. Se nós formos obedientes, nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, ele diz lá, estas bênçãos vos alcançarão. Vos alcançarão. Então não é correr atrás de bênção. Não é correr atrás de bênção. Nós devemos priorizar a nossa vida para agradar a Deus, em primeiro lugar. Agradar o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. E aí sim Ele vai cuidar de nós. Ele vai acrescentar. Então não é você correr atrás da bênção. É a bênção que vai vir sobre você. É a bênção que será acrescentada sobre a sua vida, nesse cuidado paternal de Deus que Ele tem por nós em Cristo Jesus. E por último, o verso 34, Jesus diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A terceira razão que Jesus nos dá para não vivermos inquietos, agora é a razão de nós não vivermos inquieto com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer na semana que vem? O que vai acontecer nos próximos meses? Jesus está dizendo que a nossa inquietação de nada vai
nos ajudar. De nada nos ajuda. Porque ele fala que o amanhã trará os seus cuidados. A ansiedade de hoje, a preocupação de hoje, não resolverá o problema do amanhã. Jesus diz que o hoje deve ser vivido hoje. O hoje deve ser vivido hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. Mal aqui, Jesus se refere a todas essas circunstâncias, adversidades, problemas que nós passamos nesse dia. Todos nós já vivemos problemas nesse dia. Jesus está dizendo, deixe o problema para cada dia, para ser vivido em cada dia. A sua ansiedade não vai resolver os problemas do amanhã. Mas ele fala, pois o amanhã trará os seus cuidados. Essa expressão é bem interessante. Porque ele está falando que Deus vai cuidar de nós. As pessoas estão preocupadas hoje. O que vai ser do meu emprego? Vou conseguir pagar as contas? Como é que vai ser essa semana? Eu vou reabrir o meu comércio? Você que é crente no Senhor Jesus, confie nele. Ele vai cuidar de você, é isso que ele está dizendo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E assim como ele cuidou de você hoje com provisão, ele cuidará de você com a mesma provisão no dia de amanhã. Porque ele não muda, porque ele não mente. Ele faz a promessa e ele cumpre a sua promessa para cada um de nós. Eu quero fazer uma pequena leitura do texto de Êxodo sobre isso que Jesus fala, porque o texto de Êxodo nos mostra como que Deus cuidou do seu povo durante um período muito difícil, que foi quando eles peregrinaram por 40 anos no deserto. E durante 40 anos Deus proveu todo o cuidado para o seu povo. Deus provia o maná caía do céu, Deus provia as cordonizes, Deus proveu água, e Deus não deixou as suas roupas, suas sandálias se gastarem. E no livro de Êxodo, no capítulo de número 16, livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 16 em diante, há um relato interessante sobre esse cuidado de Deus a cada dia que nós devemos crer, que nós devemos confiar, ou seja, entregar nas mãos dele o nosso futuro e saber que assim como ele cuidou de mim hoje, ele cuidará de mim também amanhã. E veja o que diz aqui o texto. O texto fala assim, o Senhor ordenou que o povo colhesse o maná. E ele disse assim, colhei disso cada um segundo o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um que podia comer. Então veja só o que o texto fala. Deus providenciou cuidado para o povo que estava no deserto. Não houve quem colhesse a mais do que precisava, e não houve para quem não houve falta para nenhuma pessoa. Ou seja, o cuidado de Deus foi na medida que cada um realmente precisava. Deus cuida de cada um de nós como nós precisamos. Como nós precisamos. E aí Moisés diz para o povo, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas olha só o verso seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Por que as pessoas guardaram o maná para o dia seguinte? Porque elas não creram na provisão de Deus. É isso. Elas não creram na provisão de Deus, elas não creram no cuidado do Senhor. E quando foi no dia seguinte, o maná deu bicho e cheirava mal. Quero dizer para você então, o Senhor Jesus vai cuidar de nós a cada dia. Como será o dia de amanhã? Como será essa semana? O que vai acontecer esse mês? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Jesus. E Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai cuidar do que você precisa para comer, do que você precisa
para vestir. A sua vida está nas mãos dele. Então não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Não seja a ansiedade o seu estilo de vida. Nós temos, por meio de Jesus, um Pai celeste, que sabe o que nós precisamos, que conhece o nosso coração, que cuidará de nós. O que nós temos que ter, o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo, deve ser viver para a glória de Deus. Buscar o reino dele em primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, ele cuidará de nós. Ele acrescentará na nossa vida. Viva então para a glória de Deus. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. A palavra, a oração, o seu estilo de vida. Viva para a glória dele. Que ele vai cuidar de você, ele vai prover o que você precisa. E que Deus assim possa abençoar a vida de cada um de nós.